Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Beá Aloterá. Hashem ordenou a Moshe: faça 2 trombetas de prata. Os Coanim, Elazar e Itamar, filhos de Aharon, as tocarão. As trombetas eram usadas para anunciar as reuniões de Bnei Israel, as reuniões dos Nessiim em frente ao Mishkan e o começo de uma viagem. Diferentes sons anunciavam cada evento. Uma tequiá, um som ininterrupto feito com uma trombeta, era usada para reunir os Nessiim. Uma tequiá com 2 trombetas anunciava a reunião de todos Bnei Israel. E o som de partida era uma tequiá, som longo, uma tequiá, uma teruá, uma série de sons curtos e, de novo, uma tequiá. O quadro abaixo mostra quais sons de shofar eram usados para as 3 ocasiões: tequiá e teruá. Para reunir os Nessiins, reunir Bnei Israel e para a partida. Para reunir os Nessiim, era uma trombeta. Para reunir Bnei Israel, ambas as trombetas. E para a partida, também ambas as trombetas. Somente Moshe tinha permissão de usar as trombetas. Elas foram escondidas após a morte de Moshe. Mais tarde, novas trombetas foram feitas para serem usadas nas seguintes ocasiões. A Torá ordena que a trombeta seja tocada em tempos difíceis, como, por exemplo, antes de Bnei Israel irem para a guerra. No Beit HaMikdash, as trombetas eram tocadas diariamente enquanto os korbanot eram oferecidos. Itró quer deixar Bnei Israel. Itró, o sogro de Moshe, viajava com Bnei Israel pelo deserto. Moshe informou a Itró: estamos indo diretamente para Eretz Israel agora. Deveremos chegar em 3 dias. Naquele momento, Bnei Israel ainda não havia pecado e estava previsto que eles entrariam imediatamente em Eretz Israel. Moshe também achava que ele entraria na terra. Estou deixando vocês, Itró disse. Quero voltar para minha terra, Midian. Eu tenho campos lá. Quando vocês chegarem em Eretz Israel, a terra será dividida entre as tribos. Ninguém me dará sua terra ou vinhedo. Eu sou um ger, que não receberá uma porção da terra. Deixem que eu volte para minha própria terra, onde poderei viver dos frutos de meus campos. Além disso, quando eu retornar ao meu lar em Midian, ensinarei a minha família e ao povo de Midian a verdade sobre Hashem. Por favor, não nos deixe, Moshe implorou ao seu sogro. Do contrário, as pessoas dirão: se Itró achasse que a Torá é verdadeira, ele não teria deixado os judeus. Ele se tornou um ger somente porque esperava receber uma porção de terra em Eretz Israel. Agora que ele descobriu que os Gerim não receberão nenhuma terra, ele foi embora. Se você nos deixar, isso será um Hilu Hashem. Mas, se você viajar conosco, todas as nações saberão que a Torá é a verdade. Nós o trataremos de forma justa, pois Hashem nos ordenou amar um ger. Moshe também prometeu a Itró: não tenha medo de que você não conseguirá se sustentar em Eretz Israel, embora você não tenha sua própria porção de terra. Nós lhe emprestaremos campos para você cultivá-los. Itró finalmente concordou com o pedido de Moshe. Ele fez bem em permanecer com Bnei Israel, pois seus descendentes foram famosos Talmidei Chachamim. Eles se tornaram membros do Sanhedrin. Bnei Israel fogem do Har Sinai. Depois que a Torá foi dada, Bnei Israel permaneceram ao pé do Har Sinai por quase 1 ano. Eles montaram Mishkan e aprendiam novas mitzvot todos os dias. Agora Moshe anunciou: estamos deixando o Har Sinai para irmos direto para Eretz Israel. Bnei Israel ficaram muito felizes com a boa notícia. Mas eles não ficaram felizes apenas porque estavam indo para Eretz Israel. Eles estavam satisfeitos também por estarem deixando Har Sinai. Eles pensaram: precisamos de umas férias de Torá e mitzvot. Por quase 1 ano, Moshe lhes ensinou novas mitzvot todos os dias. Eles tinham que cumprir todas elas. Parecia não haver fim para as mitzvot que Hashem queria que eles aprendessem e cumprissem. Vamos embora rápido daqui, pensaram Bnei Israel.
ou vamos ouvir ainda mais mitzvot? Eles correram do Har Sinai, tal como crianças que saem correndo da escola no final do dia. Dizem que algumas pessoas começaram a viajar antes mesmo de a nuvem se erguer. Hashem ficou bravo com Bnei Israel. Eles não sabiam que fugir da Torá e das mitzvot é como correr da vida e escolher a morte. Eis aqui um famoso machal que ilustra este ponto. A raposa que não conseguiu enganar o peixe. Os romanos governavam Eretz Israel na época do segundo Beit HaMikdash. Eles proibiram os judeus de estudar Torá. Ainda assim, o grande Rabi Akiva reunia seus alunos e os ensinava a Torá. Você não tem medo que os romanos o peguem e o matem? Alguns judeus lhe perguntavam. Deixem que eu responda com uma parábola, ele disse. Uma raposa certa vez estava andando pela praia quando olhou para a água e viu um peixe nadando para a frente e para trás, em grande agitação, porque um pescador o havia prendido em sua rede. Peixe, peixe, chamou a raposa com uma voz amigável. Direi a você uma maneira fácil de escapar da rede do pescador. Simplesmente venha até a terra seca e viveremos juntos como amigos. Sua raposa tola, riu o peixe. É verdade que na água podemos ser pegos em uma rede, mas assim que deixamos o mar não poderemos nem mais respirar. Então com certeza pereceremos. A chave para a parábola. O mesmo vale para os judeus, explicou Rabi Akiva. Se deixarmos as águas da Torá, nós certamente morreremos. Portanto, é melhor que estudemos a Torá mesmo em épocas de perigo. Quando Bnei Israel saíram correndo do Har Sinai, Hashem ficou zangado. Ele viu que eles realmente não percebiam que suas mitzvot davam vida. Um judeu deve sempre correr para a Torá e mitzvot, ao invés de fugir delas. Ainda assim, Hashem foi benevolente com Bnei Israel. Ele ordenou que o Aron viajasse à frente de Bnei Israel, a fim de encontrar um lugar de repouso bom e confortável para eles. De acordo com Rashi 10:33, o Arão que viajava à frente de Bnei Israel não era o Arão que continha as Luhot, era um segundo Arão que Moshe fizera. As Luhot quebradas estavam dentro dele. Moshe rezava no começo e no final de cada jornada. Sempre que Bnei Israel se preparavam para viajar, Moshe rezava uma pequena tefilá. Ele pedia a Hashem que protegesse Bnei Israel de seus inimigos. Esta era a sua tefilá. Erga-se, Hashem, para que seus inimigos sejam dispersos e para que aqueles que o odeiam fujam do Senhor. Hoje dizemos estes pesukim no Beit HaKnesset, quando o Sefer Torah é tirado do Aron Kodesh para a leitura da Torá. Antes de cada viagem começar, 3 sinais eram dados. A nuvem de Hashem se erguia sobre o Mishkan, onde ela repousava, ela se tornava reta como uma viga e ela se posicionava sobre Shevet Yehudá, a tribo que viajava na frente. Moshe rezava, erga-se Hashem. De fato, estas palavras eram mais um comando do que um pedido. Hashem disse, Moshe, meu amigo, eu não partirei até que você me diga. Assim que Moshe comandava, erga-se Hashem, os anjos de Hashem também se erguiam para viajar com Bnei Israel. O sinal de partida, tequia, teruá, tequiá, era tocado com 2 trombetas, quando Degel, Mahané e Yehudá estava pronto para viajar. Quando uma viagem terminava, a nuvem parava de se mexer. No entanto, ela não repousava novamente no Mishkan até que Moshe rezasse. Esta era a tefilá de Moshe no final de uma viagem. Retorne, Hashem, às miríades de milhares de Israel. Moshe pedia a Hashem para ter certeza de que todos os Bnei Israel estavam a salvo e não faltava ninguém. Os Erev Rav reclamam. Hashem traz um fogo de punição. A nuvem viajava rapidamente a fim de trazer os judeus para Eretz Israel o quanto antes. Depois de 3 dias, neste ritmo acelerado, os Erev Rav, os convertidos egípcios, começaram a reclamar.
Que viagem cansativa é essa? Não estamos tendo descanso suficiente. Quanta ingratidão em sua reclamação, em sua bondade, Hashem apressou sua viagem a fim de trazê-los mais rapidamente para a terra prometida. Hashem puniu os ingratos entre os Erevirav com o fogo dos céus. O fogo destruiu não somente os pecadores dos Erevirav, mas também os 70 Zequinim, anciãos do Sanhedrin. No entanto, Hashem honrou os Zequinins até mesmo em suas mortes. Quando o fogo os atingiu, eles morreram, mas seus corpos não queimaram. Similarmente, quando Hashem puniu os filhos de Aharon, Nadav e Aviú, seus corpos não foram queimados. O que será que os Zequinim fizeram para serem punidos com a morte? Quando a Torá foi dada, os Zequinim tiveram permissão de ver mais da Shekhinah do que o restante de Bnei Israel. No entanto, eles não se comportaram com devido respeito ao olhar para ela. Embora os Zequinim merecessem morrer naquele momento durante Matan Torá, Hashem esperou. Agora que ele mandava um fogo para punir os Erevirav, também este tragou os Zequinim. Frequentemente, quando Hashem pune os Rechaim, ele também pune os Tzadikim junto com eles. Quando Bnei Israel viram tantos judeus castigados pelo fogo, eles ficaram com medo. Será que o fogo se espalharia e destruiria mais pessoas? Eles imploraram a Moshe, por favor, reze para Hashem, peça a ele que pare o fogo. Moshe sabia que a punição do fogo era Midah keneged Midah. As pessoas falaram mal sobre Hashem, que é comparado a um fogo ardente. Ele pediu ao povo que fizesse techuvá. O povo compreendeu seu erro. Eles fizeram techuvá, Moshe rezou e o fogo miraculosamente afundou na terra e desapareceu. O povo reclama que quer carne. Os Erevirav deveriam ter aprendido com seus erros e castigos, mas, mais uma vez, eles começaram a reclamar. Novamente, eles buscavam uma razão para se rebelar contra Hashem. Embora os Erevirav tenham aceitado a Torá no Har Sinai, junto com Bnei Israel em seus corações, eles estavam tristes por terem deixado sua antiga vida no Egito. Lá eles estavam livres de Torá e Mitzvot. Alguns membros do Erevirav começaram a reclamar. Nossa comida aqui no deserto é tão entediante, sempre o mesmo man para café da manhã e man para a janta, man para os dias da semana, man para o Shabat. Se alguém faz uma festa para os amigos, o que há para servir? Apenas man. E se alguém está de luto e seus amigos e parentes querem lhe servir uma refeição, o que ele recebe? De novo, somente man. Se ao menos pudéssemos ter uma boa refeição de carne verdadeira. Quando Bnei Israel ouviram os Erevirav reclamando, eles também começaram a reclamar. Sim, deixe-nos ter carne. Os Erevirav geralmente começavam as rebeliões no deserto. O pecado do bezerro de ouro também começou pelos Erevirav. Daí nós vemos quão perigoso é estar em má companhia. Eles diziam uns aos outros, lembram-se da boa comida que tínhamos no Egito? Sempre havia bastante peixe, agora não comemos peixe desde que saímos do Egito. E vocês se lembram dos pepinos, melancias, alhos porós, cebolas e alhos que costumávamos comer? Nunca mais provamos destes deliciosos vegetais. O mam é muito seco e sem graça. Mas o mam não adquiria o sabor que Bnei Israel quisessem? Sim, mas nunca como pepino, melancia, alho poró, cebola ou alho. Porque estes alimentos eram difíceis para uma mulher grávida ou uma lactante digerir. Bnei Israel agiu exatamente como o filho desse machal, o pai malvado. Um pai certa vez foi advertido pelo médico que seu filho era alérgico a leite e derivados de leite. Se o menino bebesse leite, ele passaria mal logo em seguida. O pai ficou com medo que seu filho bebesse leite quando ninguém estivesse vendo. Assim, ele contratou uma empregada para estar o tempo todo com o filho. Ela deveria garantir que o menino nunca bebesse leite. Certo dia, o pai ouviu seu filho comentando com um amigo. Você sabe que pai malvado eu tenho? Ele nunca me deixa beber leite ou comer iogurte e nem mesmo sorvete. Eu gosto tanto destas comidas. A chave para a parábola. Quando Bnei Israel reclamaram que Hashem não deixava que eles comessem certos vegetais, eles se comportaram com ingratidão, tal como o menino na parábola. A razão pela qual Hashem não deu estes alimentos a Bnei Israel era porque eles poderiam fazer mal.
Mas por que o povo pediu também carne? Os judeus não trouxeram gado quando saíram do Egito, porque eles simplesmente não abateram alguns de seus animais e porque eles não desejaram que o mam, que podia ter qualquer sabor, tivesse o gosto de carne. Talvez Bnei Israel estivessem com medo de abater seus animais. Eles devem ter achado que precisariam dos animais no futuro. E os Erevirav não tinham nenhum animal. Seus animais haviam morrido durante as 10 pragas no Egito. Também é possível que somente os grandes tzadikim fossem capazes de apreciar os diferentes sabores do numã. Uma pessoa tinha que ter pensamentos adequados e sagrados para fazê-lo mudar de sabor. Por causa disso, ele sempre tinha o mesmo gosto para os Erevirav. Não pense nem por um momento que os Erevirav e os pecadores entre Bnei Israel estavam certos ao reclamar sobre o man. Não havia alimento mais delicioso que o man. Ele era 60 vezes mais doce que o mel, e se alguém o comia com os pensamentos certos, ele tinha um gosto de comida cozida muito especial. Por que então o povo reclamou? O verdadeiro motivo para a reclamação. Na verdade, o man era delicioso, mas os judeus tinham que conquistar o privilégio de apreciá-lo. Hashem ordenou: se vocês forem sagrados e ouvirem minhas mitzvot, eu os alimentarei com man. Muitos judeus achavam que a vida estava mais difícil agora que no Egito. Lá eles tinham permissão de comer o que quisessem, até mesmo comida não kasher. Eles não tinham que se levantar cedo todas as manhãs para recitar o Shema, não tinham que falar as brachot sobre os alimentos ou se cuidarem para não fazer melachot proibidas no Shabat e Yom Tov. Agora seus dias estavam repletos com Torá e mitzvot. Alguns judeus queriam retornar à sua vida antiga e independente no Egito. Quando eles falavam sobre os alimentos que comiam no Egito, eles estavam realmente querendo dizer: queremos ter a vida fácil novamente, como no Egito, sem todas as mitzvot. Daí nós vemos quão facilmente uma pessoa ingrata pode distorcer a verdade. Os judeus esqueceram por completo quão duro eles tiveram que trabalhar como escravos do faraó no Egito. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos.